Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O trecho de Isaías que nós ouvimos hoje relata para nós a preparação de uma guerra que aconteceu entre o povo de Israel e o povo da Síria, também de Efraim. Aqui a gente vê, que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Uma vez que essa guerra não é só uma guerra civil, não é só uma guerra por espólios, mas ela é um atentado à promessa feita por Deus a Davi de conceder uma dinastia, um reinado duradouro. E esse reinado, essa dinastia, asseguraria, por sua vez, a salvação do povo de Israel. E apesar das fraquezas humanas, e nestas também estão incluídas o rei Davi, Deus mantém os seus compromissos, porque ninguém levanta cedo e fala assim, vou fazer uma guerra, A guerra sempre é motivada por uma série de questões, por uma série de fatores. Mas ali, diante daquele cenário que é inevitável, Deus, uma vez mais, irá se manifestar. Deus poderia estalar os dedos e não permitir a guerra, mas Ele tem o costume de salvar o homem com a colaboração do homem, já que as escolhas, os caminhos, as decisões levaram a este ponto de haver uma guerra entre as nações. Deus então vai intervir pedindo ao ser humano, pedindo ao homem, pedindo ao povo de Israel que confie nele, que confie na sua palavra. Isaías é aquele portador desta mensagem para que se confie na palavra do Senhor Deus. Também, como profeta em exercício do povo de Israel, será aquele que vai garantir o bom êxito do plano divino de salvação, que sempre se efetua a despeito das oposições humanas. Deus pede a colaboração do homem. Deus oferece a possibilidade de fazer parte do resto, mas põe como condição de salvação uma fé absoluta em sua palavra. Então, o mais importante nesta guerra que está para acontecer não é o poder de fogo do exército, não é a capacidade de armas que o exército tem, mas é sobretudo a confiança na palavra de Deus, que por meio do seu profeta está lhes garantindo a vitória. Quando a gente fala de guerra, a gente sabe que sempre um lado vai ganhar. Então, guerra se faz entre duas oposições e sempre tem vitória no final de uma guerra, mas não para ambos, somente para um. Os fiéis de ambos os lados rogam a Deus a vitória, se esses são tementes a Deus. E como esta guerra da qual o livro de Isaías nos fala, evidentemente aqueles que creem em Deus só estão de um lado, a outra acaba se sentindo rejeitada de alguma forma e se revolta, a perda sempre causa algum tipo de revolta. E o mesmo acontece em tantas peripécias humanas, quando, ao contrário do que se vê no exemplo que a liturgia nos traz, as pessoas creem em Deus. E ali, quando as pessoas consideram um Deus que é poderoso e que está a nosso serviço e que basta invocá-lo para que ele intervenha em nosso favor, curando uma doença ou resolvendo uma situação de chaga social ou familiar, a gente se acha desprezado por Deus, a gente se acha rejeitado por Deus
se por acaso aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente almeja, não alcançar. Isso não é fé em Deus, isso é troca de interesses, né? Isso é outra coisa, menos fé. A fé que Deus exige não é essa fé de feitio, desse feitio. Não é uma fé de troca, não é uma fé de barganha, né? Seja fiel a mim e eu vou te fazer isso. Não é assim que funciona. Jesus, muito tempo depois da guerra que Isaías relata e testemunha, vai dizer com absoluta certeza: busquem e encontrareis, batam e a porta vos será aberta, né? Peçam e vos será dado. Jesus está pensando não em troca de favor, mas Jesus está pensando num abandono total e filial nos braços do Pai. Jesus está pensando numa confiança plena em seus planos. E os planos de Deus são sempre planos de amor. Também quando Ele permite que a gente esteja em alguma situação difícil, como que estava, né, o povo a desenhar e também a desabar, naquele tempo em que o profeta Isaías testemunha e relata essa guerra. Também na guerra Deus se manifesta fiel, né? Também na guerra Deus se manifesta providente, se os seus filhos e filhas se abandonarem em seus braços, se os seus filhos e filhas confiarem plenamente que Ele está ali no controle de todas as coisas. Deus permite a provação, sobretudo para que nós sejamos purificados, para que nós cresçamos, para que nós sejamos melhores. E esse exemplo que nós encontramos na palavra de Deus certamente nos ensina, né, nos reensina, melhor dizendo, que nós devemos aprender a viver de fé, né, que nós devemos aprender também a orar, e ao orar colocar toda a nossa confiança de todos os nossos empreendimentos nas mãos de Deus. Depois, no Evangelho, Jesus aprofunda esse tema que nós estamos refletindo a partir da ótica dos milagres. Ao que tudo parece, essas cidades censuradas por Jesus, Corazim, Betsaida, elas receberam os milagres, mas não se converteram. Então a crítica de Jesus, a crítica do redator do Evangelho, colocada nos lábios de Jesus, é essa, né? Receberam os milagres, receberam a bondade, a visita de Deus, mas não se converteram. E essas cidades são tomadas como incrédulas, são comparadas inclusive a outras, como Sodoma e Gomorra, e ali, né, Jesus não está só a criticar, mas está a falar também, né, de fé, de confiança, porque quem tem fé e confiança em Deus necessariamente vai abrir-se a um processo de conversão. E não é, né, pela falta de conversão que o dom de Deus deixará de existir, né, deixará de ser oferecido àqueles que desejarem. Um dia, Jesus, em um outro momento no Evangelho, ele afirmou aos fariseus que ser filho de Abraão é uma responsabilidade, muito mais do que um motivo de orgulho, né? Porque havia esse sentimento de orgulho. Nós somos filhos de Abraão, somos da descendência e da raça eleita. E o pensamento de Jesus, quando afirma isso, né, que ser filho de Abraão é uma responsabilidade, é muito profundo e, ao mesmo tempo, é um pensamento muito claro, porque o que conta, na verdade, não é ser filho de Abraão, mas viver como filho de Abraão, né? Viver como filho, viver como herdeiro das promessas de Deus. Esse trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje exprime esse mesmo pensamento em Cristo e interessa muito a gente, cristãos do século XXI, na condição na qual nós nos encontramos, como membros da igreja. O que conta não é ser membro da igreja,
e formar parte do povo de Deus. Isso todos os batizados estão inseridos. E quando são batizados, e só voltam na igreja, sabe-se lá quando, né? Muitos e muitos anos depois. O povo de Deus é formado por aqueles que são batizados. Então não conta só, né, ser membro da igreja, formar parte do povo de Deus. O que conta, na verdade, é viver como membros da igreja, é viver como membros de Deus. E isso é importante, né, para que a gente evite sobre nós, né, a mesma crítica, a mesma condenação de Jesus sobre aquelas cidades antigas que o recebeu sua visita e pôde testemunhar os seus milagres. Ou seja, hoje a nossa responsabilidade é bem maior, não é só uma responsabilidade de sermos filhos de Abraão, porque nós ainda somos filhos de Abraão, mas a responsabilidade de sermos filhos e filhas da igreja, né, e de sermos membros da igreja. Aquelas cidades de outrora foram punidas por conta dos seus muitos pecados e por isso não tiveram a possibilidade de se beneficiar com os prodígios da ação salvífica de Deus. Hoje nós temos a possibilidade deste benefício, né, sobretudo através da celebração e recepção dos sacramentos. Por isso, a palavra de Deus inevitavelmente nos chama a um exame sincero, que nos leva a refletir se nós nos contentamos com ter fé ou estamos nos esforçando por vivê-la em todos os aspectos da nossa vida. Diante da palavra, cada um examine a si mesmo e procure as suas respostas. Mas lembremos, né, Deus quer de nós obediência, Deus quer de nós também colaboração. Quem obedece, quem colabora, está apto a testemunhar neste mundo os favores de Deus que continua bem presente na nossa vida e na vida deste mundo. Os que têm olhos e ouvidos voltados para Ele, certamente percebem a sua ação, ouvem a sua voz. Aqueles que vivem indiferentes não vão perceber essa ação, porque Deus, para nos salvar, necessita da nossa colaboração e faz parte da colaboração voltar, né, a nossa atenção, o nosso olhar para Ele. Que Deus nos inspire e nos motive, né, a viver de fé, não só de uma forma aparente, mas sobretudo de uma forma bem comprometida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.